Todos nós, seres humanos, já tivemos ou temos medo de alguma coisa. E isso é algo normal da natureza humana. A sensação de medo é um alerta extremo da importância para a sobrevivência da nossa espécie. O medo significa um estado emocional que aparece em resposta à consciência em uma situação de perigo real. A possibilidade que algo ou alguma coisa seja capaz de ameaçar a vida ou a segurança de alguém faz com que o nosso cérebro ative automaticamente vários compostos químicos que geram reações que caracterizam o medo. Algumas das características físicas causadas pelo medo são aumento do batimento cardíaco, aceleração da respiração e a contração muscular. Então nesse vídeo iremos te mostrar os 10 maiores medos que a maioria dos seres humanos enfrenta ou já enfrentaram. Acho que todos nós já sentimos aquele medinho de voar, vocês não acham? Só de pensar em cortar o céu dentro de um grande objeto de metal é assustadora. Há relatos de pessoas que deixaram de fazer aquela viagem dos sonhos por causa do medo ou trauma de embarcar. Sendo considerado o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, ficando apenas atrás do elevador, 3 em cada 4 brasileiros já declararam que têm medo de andar de avião. Segundo pesquisas mais recentes, a chance de morrer de um acidente aéreo é de 1 em 8 milhões. Resumindo, é muito mais fácil perder a vida em um acidente de carro do que um avião cair. Mas na maioria das vezes, o medo desconhecido deixa a racionalidade, e isso acaba gerando a chamada aerofobia, que é uma fobia que provoca o medo de voar de avião, a helicóptero ou outros veículos aéreos. E geralmente, 60% das pessoas que têm aerofobia já relataram sofrer de algum transtorno de ansiedade. Todos nós sabemos que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas por incrível que pareça, muitas pessoas têm medo de cachorro. Mas é claro, né, gente? Se houver um pitbull raivoso na minha frente, é evidente que eu vou correr. Estou falando de pessoas que só de verem um cachorro passeando na rua com seu dono já ligam um sinal de alerta. Totalmente ao contrário de um medo que surge em situações normais, a chamada sinofobia, que é o medo exagerado que uma pessoa tem de cachorro, gera um impacto muito grande no dia a dia de quem sofre com esse transtorno. E os sintomas mais comuns são falta de ar, crise de choro e desmaios. Se você se deparar com um cachorro, independentemente do porte físico dele, e apresentar qualquer um desses sintomas citados, procure um psicólogo o mais rápido possível. Elas possuem 8 perninhas e algumas são minúsculas no tamanho e outras são assustadoras, maiores até que a palma da mão. E uma parcela grande de pessoas morrem de medo delas. Sim, estamos falando das aranhas, que são um pesadelo de muita gente. Segundo dados da Associação Americana de Psiquiatria, a chamada fobia atualmente afeta mais de 1 a cada 10 pessoas nos Estados Unidos. E nesses dados, 40% dos medos são referentes a insetos, como aranhas, morcegos, cobras e ratos. A aracnofobia é o medo extremo que uma pessoa tem de aranhas, ou outros aracnídeos de 8 patas. Esse tipo de fobia causa ansiedade extrema e pode trazer consequências significativas na qualidade de vida. Outra fobia que atormenta muita gente é o medo constante de ratos e camundongos, também conhecido como mussofobia. Em alguns casos, a fobia está relacionada por alguma experiência traumática,
passada com ratos ou camundongos, mas a grande maioria dos casos é relacionado ao medo irracional associados à natureza desses animais. Algumas pessoas têm medo desses animais pelas pragas que são e pelas doenças que eles transmitem. Essa fobia age em algumas pessoas simplesmente ao fazer menção a um rato. Os gatilhos mais comuns que ativam essa fobia são uma visão física ou até mesmo através de uma imagem na televisão. Medo de morrer. Acho que todos nós temos esse medo. Vocês não acham? Mas algumas pessoas exageram nesse sentido e acabam desenvolvendo a tanafobia. Ainda que esse assunto é amplamente discutido, essa fobia é muito frequente e tem influência direta no desenvolvimento em diferentes quadros depressivos. E se não tiver um tratamento adequado, o medo de morrer pode gerar outras complicações emocionais. Esse tipo de fobia pode ser combatida com distrações, como leitura de algum livro, assistindo algum seriado ou filme, ou conversando sobre assuntos agradáveis. Infelizmente, isso é algo que vai acontecer com todos nós. Algum dia, não tem como fugir. A única certeza que temos na vida é a morte. A hemofobia é uma patologia psicológica que caracteriza o medo exagerado ao ver sangue. Vários especialistas acreditam que essa fobia é associada a algum trauma que a pessoa passou em algum momento da vida, relacionado ao sangue, como uma lesão muito grave ou doenças relacionadas à grande perda de sangue. No entanto, há estudos que falam que a hemofobia pode ser devido a fatores genéticos. Geralmente, os sintomas mais comuns são: a pessoa desmaia ao ver sangue. Em outros casos, a pessoa fica trêmula, fraca e até enjoada. Outro sintoma é a falta de ar, boca seca e calafrios. E também tem pessoas que acabam desenvolvendo medo de todo material cortante ou pontiagudo, como facas, tesouras e agulhas, pelo fato de estarem ligados ao sangramento. Um medo muito comum na grande maioria das pessoas é sem dúvida o medo de altura. Dentro da normalidade, algumas pessoas sentem medo em algum nível de locais altos, principalmente quando não tem proteção. Entretanto, várias pessoas sofrem de acrofobia, que faz a pessoa sentir um medo extremo de lugares altos, podendo sofrer de ataque de pânico quando expostas a alturas muito altas, que deixa a pessoa agitada até encontrar um lugar que a faça se sentir segura. Estudos revelam que de 2 a 5% de toda a população mundial sofre de acrofobia e que as mulheres têm apresentado 2 vezes mais essa fobia do que os homens. Esse tipo de fobia pode ser por causa de um trauma, mas segundo alguns estudos, associam o medo de altura a um instinto de sobrevivência normal do ser humano. Embora seja mais comum em crianças, o medo de escuro também tem afetado algumas pessoas na fase adulta. Mas quando esse medo é acompanhado de ansiedade e angústia, o sinal é muito forte de nictofobia. Essa fobia é caracterizada pelo medo irracional que a pessoa tem da escuridão. E com isso, pessoas que sofrem desse distúrbio não conseguem ficar em lugares escuros ou até mesmo sair à noite. Esse tipo de medo prejudica todo o cotidiano da pessoa, porque interfere em fazer tarefas diárias no trabalho ou em casa, e até faz a pessoa deixar de sair com familiares ou amigos no período noturno. Com certeza, em algum momento de nossa vida,
já nos assustamos com algum trovão, em alguns casos pelo receio de uma tempestade que está chegando. E com isso, nosso instinto é se abrigar em um local seguro. Mas a partir do momento que esse medo é intenso e constante, podemos estar diante da brontofobia, que é um transtorno que geralmente se desenvolve na infância e, se não tratado corretamente, pode vir a se tornar uma patologia e gerar vários transtornos na vida adulta. Apesar que chuvas e tempestades sejam fenômenos naturais da natureza e essenciais para a vida, quem sofre com essa fobia tem um medo involuntário desproporcional de raios e trovões. O medo de cobras, ou ofidiofobia, é a segunda fobia mais comum em todo o mundo. Estudos relatam que 1 em cada 3 pessoas adultas tem medo intenso de cobras. A grande maioria das pessoas com ofidiofobia podem ter uma vida totalmente normal, caso não tenham que confrontar nenhuma serpente em circunstâncias normais. Agora, para as pessoas que sofrem desse distúrbio muito grave, o simples falar ou uma imagem desse réptil pode causar desmaios ou até ataques cardíacos que podem levar à morte. As cobras são criaturas fabulosas que sempre tiveram algum mito associado a elas. E esses mitos são o principal motivo por que as pessoas a temem tanto. E também pelo fato de algum desses répteis serem extremamente perigosos e venenosos. Neste vídeo você viu quais são os 10 maiores medos mais comuns em todo ser humano. Agora que você aprendeu tudo isso, aproveite e nos conte nos comentários abaixo se você sente ou já sentiu algum desses medos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever em nosso canal.